Bom, gente, começamos mais uma aula de produção, dia 22 agora, 2 de maio. E vamos nesta aula falar sobre um assunto muito legal. Deixa eu só pegar a unidade de vocês aqui. Tá tudo bonitinho. Saiu do ar por... Tá. Notícia, lá na página 15. Podem pegar aí. Acerta aqui, ó. Página 15, a apostila de português. Pegaram? Sim. A tela, não sei se a tela está dividida. A tela. Calma aqui. Estão me ouvindo, né? Perfeitamente, né? Sim. Uhum. Vai ficar na removinha. Manda aqui, ajeitando. Pronto. Bom, gente, como eu falei nas primeiras aulas, né, de produção de texto dessa unidade 3, eu falei que nós iríamos estudar alguns gêneros textuais e o primeiro deles já aparece logo aí de cara para vocês, né? E qual é o gênero mesmo que está aparecendo aí? Notícia. Notícia. A notícia, muito bem. Vou pegar aqui meu material. Tá começado. Esperando carregar aqui, tá, meninos? Além de tem. Eu deixo tudo bonitinho, por isso que eu demoro às vezes. Porque eu deixo tudo arrumadinho aqui, mas tem hora que a tecnologia não ajuda muito, não. Aí. Não era nem isso aqui. Tem que interromper. Calma aí. Caramba. E aí, como que vocês estão? Estão legais? Bem. Todo mundo com saúde? Em paz, em casa, né? Estão sabendo do Uhum. feriado de segunda-feira? Uhum. Então, segunda-feira não tem aula. Não vai ter língua portuguesa. Vou compartilhar novamente. Compartilhei. Bom, nessa unidade, como eu falei para vocês, estava falando para vocês agora há pouco, nós iremos estudar 2 gêneros textuais, né? No caso aí, o resumo, aliás, a notícia, resumo é outro, a notícia e também a petição online. Tá? Então vocês vão ser convidados, serão convidados a refletir um pouquinho sobre alguns temas, como vocês puderam perceber, lendo aí o texto da unidade, né? Então falou aí sobre igualdade, igualdade entre homens e mulheres, a luta por essa igualdade, os problemas relacionados também à discriminação, né? Que também foram abordados em diferentes meios e são abordados diariamente em diferentes meios, como esportivo, mercado de trabalho e assim como outros também, tá bom? Forças policiais e sempre é aquela mesma história, né? E a gente sempre tentando combater qualquer tipo de preconceito, tá bom? E aí no final da unidade de produção de texto, vocês vão poder criar uma espécie de petição online. Vamos ver se vai dar tudo certinho, né? Porque a gente tem que seguir o cronograma e agora entrando feriado, aí complica um pouquinho mais, porque esses feriados não eram programados, né, para o bimestre. Mas beleza, vamos então continuar a aula falando sobre notícia, que como já está descrito aí, é um dos gêneros fundamentais de um jornal, seja ele impresso ou virtual, oral, escrito, como está escrito aí.
tá bom? Na apostila de vocês. Beleza? Beleza. E aí? Ok. O que é uma notícia para vocês? Uma notícia. Fala, Rebeca. Sei lá, alguma coisa que passa no jornal, geralmente documentando alguma outra coisa. Sei lá, documentando um prédio que caiu, notícias importantes que outras pessoas deveriam saber. Beleza, vai lá, continua. Thalita? Que pra mim é, sei lá, como se tipo fosse, vamos lá, um exemplo, lançasse lá um aplicativo novo e espalhasse em outra rede social para todo mundo usar, falando. Isso pra mim é uma notícia. Beleza. Agora, para terminar, coleguinha Mariana. Notícia pra mim é passar informação sobre algo importante, tipo o que está ocorrendo com a pandemia, com o coronavírus. Aí as pessoas pegam e passam informações sobre a pesquisa para encontrar uma vacina, sobre quantas pessoas estão sendo infectadas, quantas mortes, passando informações para as pessoas saberem como está a situação. Correto. Tá. Então, a notícia é algo informativo. Tem um conteúdo, um apelo informativo, né? Segundo a visão de vocês aí. Todas concordam, né? Sim. Tem um caráter informativo. Beleza. Mas é muito mais do que isso. Uma notícia, aí eu gostaria que vocês depois anotassem, porque eu vou ditar, mas é muito relevante vocês pensarem que uma notícia, além de informar, a notícia relata de um modo mais objetivo, do modo mais objetivo possível. Ou seja, fala sobre um fato recente e que também é considerado relevante aí para o público. Então eu não vou fazer uma notícia sobre algo que não é de interesse público. Existem, sim, mas aí no caso, o objetivo principal de uma notícia é relatar sobre um fato recente e de interesse público, tá? Que é considerado relevante para o público. Mas quando eu falo assim de relevância, mas aí depende também qual público que eu vou estar tratando. É porque o que pode ser relevante para mim pode não ser para a Mariana, ou o que pode ser para mim pode não ser para a Rebeca, ou então para a Thalita. Tá bom? Ok. Então anota para mim aí, vai lá. Então, coloca aí o título. Notícia. Pronto? O título é notícia. Aí na outra linha coloca. A notícia relata vírgula, de modo mais objetivo possível. A notícia relata, vírgula, de modo mais objetivo possível, vírgula novamente. Um fato recente. E considerado relevante para o público. E considerado relevante para o público. Ponto.
Aí vocês me perguntam assim, meninas, professor, mas onde que eu posso encontrar uma revista, uma notícia? Onde que eu posso encontrar uma notícia? Aí eu falo para vocês. Uma notícia, ela pode ser encontrada num jornal, numa revista, num site jornalístico, tá bom? E muitas vezes a notícia ela não é anunciada, ela não é assinada, beleza? Então, Como coloca assim para mim assinada? aí. Assinada, por exemplo, eu vou escrever uma notícia agora falando sobre um avião que caiu não sei na onde. E aí eu não assino, eu não coloco Fernando Prado lá, eu coloco redação. Pronto, da redação. Acabou. Então, não assinei. Então, coloca para mim aí. A notícia pode ser publicada em jornais. Vírgula, revistas e sites jornalísticos. Sites, todo mundo sabe como escreve, né? S-I-T-E-S. Revistas e sites jornalísticos. Sites jornalísticos. Ela é ou não é assinada? Não, não é Não. assinada. Ela pode ser assinada, mas muitas vezes não, tá? Muitas vezes não é assinada. Coloca lá, da redação, acabou. Então coloca lá. Portal UOL, acabou. Ou então G1. Acabou. Ponto. Professor, você pode repetir porque deu um cortezinho? Pode ser publicado em jornais, vírgula, revistas e sites jornalísticos, revistas e sites jornalísticos, ponto. Muitas vezes não é assinada. Ponto. Quando ela tiver na modalidade oral, gente, ela vai poder ser veiculada em noticiários, no rádio, na TV, tá bom? Ponto. Aí você vai anotar para mim também que é interessante. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. O primeiro parágrafo, vírgula. O primeiro parágrafo, vírgula. Um pouquinho, tá? O primeiro parágrafo, vírgula. Chamado de lide. Chamado de lide. L-I-D-E, normal. Chamado de lide. Chamado de lide, vírgula. Informa o que, vírgula. Informa o que, vírgula? Informa o que, vírgula. Quando e onde, quando e onde
algo ocorreu e quem praticou ou sofreu a ação. Então, isso que eu acabei de falar aí são passos muito importantes, tá bom? Que você deve saber. Então, uma notícia, primeiramente, o que tem numa notícia mesmo que eu acabei de falar? Além do título, tem o título e depois tem o quê? Primeiro Que relata de modo O primeiro objetivo. parágrafo que seria o lead. Então, tem o título, o lead, e aí vem o texto em si. Dentro do texto tem o que mesmo que eu falei? Sim, as informações de forma objetiva. Correto. Mas aí tem o quê? Informa o que, quando, onde e quem. Não é? Eu falei? Sim. Sim. Algumas perguntinhas que sempre vai estar dentro da. Que sempre a notícia vai estar respondendo. O que, quando, onde e quem. Beleza? E tem ainda o como e o porquê. Só que aí o como e o porquê, às vezes vai indicar, às vezes você vai encontrar notícia, outras não. Tá bom? Então, no geral, é o que, quando e onde. E quem. E às vezes, como e o porquê. Beleza? Alguma Beleza. dúvida? Não. Não. Então tá. Anota aí. Ponto. Na outra linha, parágrafo letra maiúscula. Continua aí. Já estou terminando o ditado. Segue uma estrutura. Segue uma estrutura. Na mesma linha? Na outra linha. Segue uma estrutura segue uma estrutura Rebeca, que barulheira é essa, Rebeca? Ave Maria. Eu tô com fone de ouvido, Rebeca. Segue uma estrutura chamada pirâmide invertida. Chamada pirâmide invertida. Oi? Foi. Gostaria que vocês pesquisassem rapidamente o que é a teoria da pirâmide invertida. Coloca aí. Pirâmide invertida O que é a teoria? notícia. Coloca aí. Pirâmide invertida notícia. Só para vocês verem. Pesquisem aí. E aí manda para mim lá nos comentários. Aí pode... não precisa colocar reservadamente, não. Pode mandar para todos, tá bom? Vai lá. Pesquisem. Pirâmide Ok. reservada? Não precisa ser no privado, não. Manda para todos. Para todos, para todos verem.
Tá no bate-papo, tá bom? Não é no grupo, não. Lá não, aqui, né? Aqui no bate-papo. Epa! Acharam alguma coisa? Já vou mandar. Se quiserem mandar o link, melhor ainda, tá bom? Rebeca mandou lá alguma coisa. Tem o link, Rebeca? Se vocês quiserem compartilhar, aí é só falar para mim, tá? Eu tenho que interromper o meu compartilhamento aqui. Ou então só manda o link, não tem problema nenhum. Olha lá, a Rebeca mandou lá. Nossa, o meu, quando eu aperto no link, ele Nossa, só... o meu é o mesmo link que o da Rebeca. Então vamos diversificar, caça outro. Rebeca foi mais esperta. Ah, Rebeca. Rebeca é muito Mas eu tô escrevendo mais. com as minhas palavras. Eu tô escrevendo o que eu entendi, não o que eu vi no site. Vai lá, você vai escrever então o que você entendeu no site. Ah, mas é do Wikipédia. Tá bom, não tem problema. Ah, foi o primeiro que apareceu. É. A Thalita mandou também alguma coisa aí pra gente. Nossa, meu ficou azul, poxa. É porque o link? Yes. E a mágica acontece. Olha quem tá na minha tela. Ah, olha aqui, ó. Quem pesquisou isso aqui foi a Taradinha. Foi a Thalita. Uhum, ótimo. Sei. Pronto? Não, pera. Uma atrasada assim. Oi? Peraí. Eu posso falar ao invés de mandar no chat? Tipo, falar o que eu entendi? Não. Ou então manda o link. Cadê? Esse aqui é o seu, né, Rebeca? Tá aparecendo na tela, né? Rebeca, você pegou daqui, né? E aqui, vamos lá. Vamos interagir um pouquinho aqui com a tela, aqui, enquanto a Mari vai fazendo dela. Pirâmide invertida é uma técnica de estrutura de texto jornalístico baseada em técnicas pós-modernas. Aí vai falar um pouquinho aqui, falando que o Carr, aqui é um L, Carr, desenvolveu para os periódicos durante a Primeira Guerra Mundial, desenvolveu a técnica, né? Pirâmide invertida. Cadê? Aqui, durante a Primeira Guerra Mundial, visando informar a população
acerca dos acontecimentos nos campos de batalha de forma mais clara e objetiva. Então tá, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa interessante aqui. Ah lá. Os autores creem que a pirâmide invertida tenha surgido em abril de 1861 em um jornal de Nova York. Pouco depois, ela veio a ser utilizada pelas agências de notícias, expandindo-se por todo o planeta por ser mais prática e com preço mais baixo na transmissão via telegrama. Deixa eu ver. Tá. O primeiro ou segundo parágrafo já seria para atender a demanda do veículo assinante. A matéria completa está invariavelmente a ordem uma pequena dissertação sobre o assunto e, por fim, menos importante. Mas é bem isso, tá? Aí eu vou trazer o arquivo da Thalita aqui, ó, que mostra muito perfeitamente o modo como uma notícia é construída, né, é elaborada a partir da pirâmide invertida. Olha aí. Começamos sempre com o modo, com os fatos mais importantes, mais relevantes, e aí terminamos de uma forma não tão importante. Entenderam? Sim. Aí tem aí, ó, o lead, as declarações e os detalhes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Segundo um professor meu de jornalismo, que fez doutorado na PUC, ele relatou para mim o seguinte, que realmente, né, o lead foi a técnica, essa técnica de escritura foi inventada durante a guerra, e como os meios de comunicação falhavam muito, né, até hoje falham, imagina naquela época, né, ainda mais durante uma guerra. E aí o que acontecia? Se eu pegasse o aparelho, o telefone, para ficar e ficar enrolando e não contasse logo o que está acontecendo, o que ia acontecer? Iria falhar. As pessoas iam perder interesse. Iriam perder o interesse, né? E aí o que aconteceu? Formou-se então essa estratégia, essa estrutura técnica, como está falando aqui, ó, essa técnica para construir a notícia, para mandar para o outro lado, porque senão poderia cair o sinal, poderia acontecer alguma coisa e aí a notícia não ficaria clara e objetiva. Beleza? Entenderam? A Mari relatou aí, né, Mari? Todo mundo já pode ver aí no bate-papo dela. Ela falou que é uma técnica que trata das notícias de forma invertida, ou seja, traz a notícia mais importante primeiro e logo depois alguns detalhes menos relevantes. Por isso, o nome é pirâmide invertida. Se você pegar um jornal televisivo, tá? E analisar, claro, aqui a gente não está trabalhando com o gênero, está trabalhando a estrutura de um jornal. A estrutura de um jornal também é trabalhada dessa forma invertida. Sempre vai começar com o fato mais importante e aí depois passa lá para o esporte ou então para alguma coisa falando sobre uma pauta mais leve. Por quê? Porque ele começou com impacto, com a notícia de impacto. Percebem isso quando estão assistindo o telejornal? Sim. Sempre começa com a notícia do dia, e aí depois vai falar sobre economia, vai falar sobre esporte, depois fala sobre turismo, né? Se não fala sobre previsão do tempo, sempre lá para o final. Beleza? E algumas táticas dos programas televisivos da manhã acaba sendo diferente, de uma forma assim diferente. Só se, por exemplo, caiu um prédio lá em São Paulo, então o jornal vai ser dedicado totalmente ao prédio. A pauta, todas as pautas que tinham no dia caem na hora. Mas nesse caso, se não acontecer algo extraordinário, eu estou falando dos telejornais da manhã, por quê? Porque é o horário que o pessoal está acordando, né? Que ainda está lavando o rosto, está trocando de roupa, está tomando banho.
Então, é uma tática. Nem todos os meios de comunicação utilizam, mas os principais utilizam, de deixar as notícias importantes para o final, para os últimos blocos. Entendem? Sim. Então tá. Uhum. Mari, tem alguma coisa para falar que você não falou? Falar Quer dizer, sobre o que a notícia? as outras meninas também não falaram, né? Mas é porque você, ao invés de você mandar o link, você gostaria de falar alguma coisa? Alguma das meninas gostaria de falar alguma coisa? Eu peguei o link do mesmo local que a Rebeca. Eu peguei da Wikipedia. E aí eu peguei, li o texto e escrevi o que eu entendi. No caso, a pirâmide invertida, mostrar a notícia mais relevante primeiro e logo depois os detalhes que não são tão relevantes assim. Correto. Meninas, tem alguma coisa para falar a respeito do assunto? Não. Não. Não, né? Tá tudo esclarecido, né? Sim. Beleza. Ó, tá quase terminando a aula. Eu gostaria só de relatar que a gente nessa aula trabalhou um pouquinho sobre o gênero notícia, né? Provavelmente na próxima aula também a gente vai voltar a falar sobre esse tema e aí sim a gente. Mas antes, aliás, acho que assim que eu terminar de explicar sobre notícia, aí eu vou corrigir os exercícios, tá bom? Que eu não Ok. corrigi hoje. Por quê? Porque a data final é hoje. Né? Deixa eu olhar aqui. Ó, a data final é hoje, É pra até hoje. 6h20. Pra hoje. É para hoje, então não teria como. Então, por isso que eu peguei até essa uma aula para não. Ah lá, só, no caso, só a Thalita até o momento me enviou, mas ainda tem até 6h20 para me enviar. Tá bom? Vocês vão ter aí Ok. a quarta e a quinta aula, que vocês vão poder fazer também. A Thalita, que já fez, então está livre, né? Porque ela pode se dedicar com outro conteúdo, mas fiquem à vontade sempre, tá bom? Ok. Meninas, tenham um ótimo final de semana, bom feriado na segunda-feira. A gente volta a se encontrar na quarta-feira, tá bom? Eu, Fernando Prado. Ok. Ok. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau, tchau.